Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar o estudo da obra O Capital, Crítica da Economia Política de Karl Marx. Se inscrevam, curtam, compartilhem, sininho e façam observações, perguntas, interajam conosco. Bem, estávamos no final do 9º parágrafo. Os parágrafos correspondem em todas as traduções, pelo menos para o português. Em outras traduções há diferença, mas as traduções em português seguem o original. Final do 9º parágrafo. Vou reler um pedaço e ler um pedaço que não foi lido. Nessa relação, qual? A relação de troca das mercadorias. Um valor de uso vale tanto quanto o outro, desde que esteja disponível em proporção adequada. Então aí há uma indiferença entre os valores de uso. Quer dizer, os valores de uso precisam ser diferentes. Eles vêm diferentes. Chegam à troca. No momento da troca, passa a valer uma outra regra. A da proporção adequada. A proporção adequada de uma coisa, de uma terceira coisa, que permite comparar objetos absolutamente distintos. Uma coisa que não é natural, porque os objetos são absolutamente distintos. Então, é esse conteúdo que precisa ser investigado. Um conteúdo distinguível das coisas e que permite compará-las. Citação do velho Barbon, ou como diz o velho Barbon: um tipo de mercadoria é tão bom quanto o outro se seu valor de troca for da mesma grandeza, pois não existe nenhuma diferença ou possibilidade de diferenciação entre coisas cujos valores de troca são da mesma grandeza. Então, grandeza é igual. Esses são os comerciantes, os capitalistas, né? Para eles, tanto faz se o seu estoque é de leite, de algodão, de bombas, de produtos químicos. O que interessa é que possuam uma determinada grandeza, uma certa quantidade que se expressa na possibilidade de serem trocados por outros objetos. Né? Aí surge uma abstração. As traduções geralmente colocam assim, abstração razoável, mas não. Surge uma abstração real. É um elemento real, é uma abstração que é feita pelo mercado para permitir trocar coisas diferentes. Né? Uma abstração. Eu falei no vídeo passado, o que é uma abstração? É uma camada que é recortada, uma dimensão que é observada no objeto, a dimensão observada no outro. Vamos comparar essa mesma dimensão e comparar assim os objetos. Né? Quando Marx faz essa observação de que há uma abstração aí envolvida, ele está fazendo três coisas. Ele está analisando o funcionamento das trocas e, no caso do capitalismo, as trocas se tornam o centro. Nas sociedades anteriores, as trocas não eram o centro, o mercado não era o centro. Né? A troca de mercadorias não era o centro da vida social. Eles eram diminutos. Seja no feudalismo, nas sociedades escravistas, nas sociedades do modo de produção asiático, havia trocas. Não estou dizendo que sempre houve troca. Sociedades anteriores não tinham troca. Mas nas sociedades onde a troca existiu, ela sempre foi diminuta, foi controlada, ela não era dominante, não era a relação social dominante. No capitalismo é a relação social dominante. Então a abstração que existia já aqui se torna dominante. A abstração é dominante. O que é que o Marx está dizendo? A abstração já existe, é um funcionamento do capitalismo. A segunda coisa, ele faz uma crítica a essa abstração. Ele não concorda com ela. Um sistema que substitua o capitalismo precisa eliminar essa abstração como a forma de organização dominante. Então, ele já nos dá uma dica de uma proposta de futuro. Né? É preciso que surja uma sociedade onde essa abstração dominante seja eliminada ou diminuída a ponto de não ser mais dominante. No outro parágrafo, no 10º, ele diz assim: como valores de uso, as mercadorias são, antes de tudo, de diferente qualidade. O tempo todo
trabalha essa distinção qualidade e quantidade. Se você está dizendo, vamos olhar os objetos como valores de uso. Os objetos são mercadorias, mas vamos olhar a mercadoria como valor de uso. Diferentes qualidades. Como valores de troca, elas podem ser apenas de quantidade diferente. Porque se for dizer assim, não estamos olhando como valor de uso, estamos olhando como mercadoria. Então há algo comum nelas, e uma mercadoria é mais valiosa do que a outra. Tem quantidade maior de algo do que essa. Então só diferenciam na quantidade, porque a qualidade já foi igualada. Elas podem ser apenas de quantidade diferente, sem conter, portanto, nenhum átomo de valor de uso. Então não é um elemento natural. Esse elemento que permite a troca das mercadorias não é elemento natural. Porque não é um átomo natural que dá a propriedade de valor de uso. Não é a diferença, é a igualdade. É a igualdade entre as mercadorias, elas são comparáveis. Aí a diferença nesse plano só se dá se essa daqui tem mais dessa coisa ou tem menos. É uma diferença puramente quantitativa. Já foi feita uma abstração das qualidades. As qualidades desapareceram. Os objetos estão sendo comparados na mesma qualidade. É como se eu fosse comparar uma casa com outra casa pela sua área. Então, uma casa pode ser maior e outra menor. Mas eu já vou comparar só quantitativamente. E a qualidade já é a mesma. Aí o Marx faz uma espécie de resumo aqui e acrescenta alguns outros elementos. A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Mas essa utilidade não flutua no ar. Não é fruto daquela abstração que nós já discutimos. Condicionada pelas propriedades do corpo da mercadoria, ela não existe sem esse corpo. Por isso, o próprio corpo mercadoria, como ferro, trigo, diamante, etc., é um valor de uso ou um bem. Então, propriedades naturais só permitem observar os objetos como valores de uso ou bens. Esse seu caráter não depende do fato de a apropriação de suas qualidades úteis custar muito ou pouco trabalho aos homens. Então não se trata do trabalho. A coisa é útil ou não é útil? Pode ser uma coisa que custe pouco trabalho. O corpo humano respira. O ar é útil. O ar é um valor de uso. O ar é um bem. Na consideração do valor de uso, será sempre pressuposta sua determinidade quantitativa, como uma dúzia de relógios, uma braça de linho, uma tonelada de ferro. Os valores de uso das mercadorias fornecem o material para a disciplina específica, a merceologia. Bem, o que o Marx está dizendo é, se nós formos considerar os objetos, mercadoria, como se fossem valores de uso, eu tenho um livro, 2 livros, 3 livros, certo? Então eu só posso compará-los assim. Eu tenho mais ou menos. Mas o valor de uso se diferencia completamente um do outro. Um livro se diferencia de uma mesa. O valor de uso se efetiva apenas no uso ou no consumo. Os valores de uso formam o conteúdo material da riqueza. Qualquer que seja a forma social desta, o Marx está dizendo assim, em todas as sociedades humanas, ao longo da história, o valor de uso é a riqueza material dessa sociedade. As sociedades possuem riqueza. Nós no capitalismo, tendemos a achar que a riqueza só se expressa em mercadoria, em dinheiro. Para o Marx, ele está dizendo que todas as sociedades possuíram riqueza. Sociedades futuras possuirão riqueza. O que é a riqueza? Valores de uso. Ele está dizendo, a verdadeira riqueza material de uma sociedade é o quanto de objetos que ela pode dispor para o uso. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é o valor de uso.
Ele nos dá indicações críticas sobre o capitalismo. Na forma de sociedade que iremos analisar, aí o Marx determina historicamente, iremos analisar o capitalismo. Eles constituem, os valores de uso constituem, ao mesmo tempo, os suportes materiais do valor de troca. Então, o valor no capitalismo, na sociedade, vamos analisar, na sociedade onde a mercadoria é dominante, o valor de uso se torna subordinado à troca, à mercadoria. É o suporte material do valor de troca. Até o próximo vídeo.